Perfeito, agora a gente vai rodar o mundo, porque já está com a gente aqui no nosso Linha de Frente o queridíssimo Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Luca já está aqui com a gente, Mel? Então, Luca, cadê você? Não estou te vendo. Agora sim. Muito boa noite para você aí, Luca. Onde você está? Está em Portugal? Está na Alemanha? Conta pra gente. Boa noite a você, Koba, e a todos que nos acompanham aqui no Dia de Frente. Estou em Portugal, como sempre faço nos finais do ano aqui com a família. Um pouco de frio aqui, mas pronto para passar as atualizações do mundo e dos Estados Unidos, de tudo que tem acontecido nas últimas horas, inclusive com repercussões diretas aqui à Europa. Nós vemos que os Estados Unidos, através do Congresso, liberaram o último pacote de ajuda ucraniana até segunda ordem, pelo valor de 250 milhões de dólares. Pode parecer uma cifra muito alta, mas é muito abaixo do que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esperava, inclusive ele que esteve nos Estados Unidos há cerca de 2 semanas esperando angariar fundos na faixa dos 50 bilhões de dólares para 2024. Os senadores republicanos, por questões internas relacionadas com a fronteira do México, algo que vamos falar um pouco mais para frente, acabaram postergando esta votação, o que fez com que Zelensky voltasse a Kiev com as mãos abanando. E isso cause uma grande preocupação ao presidente e também aos seus soldados sobre a possibilidade de, no começo do ano que vem, principalmente agora nesses meses mais frios, em que a guerra tende a se intensificar, com ataques à infraestrutura energética da Ucrânia, ele não tem os meios necessários tanto para a manutenção do governo, para pagar os ministros, fazer com que o governo de fato funcione. Afinal, a Ucrânia, antes da guerra, era um país muito grande, com 40 milhões de pessoas, quanto também dinheiro para financiar o seu exército, fazer com que essa ajuda financeira se reverta em ajuda militar para que as tropas mantenham a moral lá em cima e consigam reconquistar alguns territórios. Nós sabemos que o ano de 2023 não foi bom para a Ucrânia no que diz respeito às suas pretensões de reconquistar aquilo que foi tomado desde a invasão em fevereiro de 2022, e com essa nova fala dos Estados Unidos que não vão votar novos pacotes até pelo menos o fim de janeiro, a preocupação é que outros países europeus sigam esse caminho e parem de ajudar a Ucrânia gradativamente. Só para um grau de comparação, é importante mencionar que em quase 2 anos de guerra da Ucrânia, os Estados Unidos são os maiores financiadores da causa ucraniana, mandando mais de 46 bilhões de dólares até o momento. Na segunda posição temos a Alemanha, com mais de 18 bilhões de dólares, enquanto que a terceira posição é ocupada pelo Reino Unido, aí na faixa dos 9 bilhões. No total foram quase 100 bilhões de dólares, mais ou menos 500 bilhões de reais, né, meio trilhão de reais enviados para a Ucrânia em ajuda humanitária, em ajuda militar, em pacotes também bélicos, né, com várias munições, com muitos armamentos antiaéreos, mas nada disso foi suficiente para tentar, para conseguir perfurar, né, penetrar as barreiras colocadas pelos russos e recuperar territórios. Infelizmente, em 2024, provavelmente estaremos aqui ainda falando da guerra da Ucrânia, mas com aquilo que acontecerá nos Estados Unidos, a possibilidade de uma negociação ser firmada com o presidente Putin pode acontecer, principalmente se Donald Trump voltar à Casa Branca, isso lá para o final de 2024, começo de 2025. Ô Luca, e a gente tem também uma outra informação envolvendo os Estados Unidos, que é um encontro do secretário de Estado, Antony Blinken, com o governo mexicano para discutir uma crise migratória. Por que isso? Qual é o contexto que isso está envolvido? Koba, isso está diretamente relacionado a essa questão da votação para os fundos da Ucrânia, como eu disse, porque os senadores republicanos dizem que o financiamento para o controle fronteiriço do sul dos Estados Unidos com o México está defasado. Não há dinheiro suficiente, eles acreditam que essa questão seja prioritária em relação à ajuda aos parceiros em todo o mundo, considerando a Ucrânia ou até mesmo Israel, que esperava também uma ajuda de cerca de 14 bilhões de dólares. No caso em questão, nós vemos que Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, um dos mais importantes diplomatas, seguiu para o México, onde se encontrou hoje à tarde com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, para tentar frear essa onda cada vez maior de imigrantes ilegais que vem de toda a América Latina para os Estados Unidos. Só no mês de dezembro, os Estados Unidos disseram que foram 10 mil pessoas presas ao tentar cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos, e que esse número, em 2023, ultrapassa
os 2 milhões de pessoas, ou seja, muita gente querendo cruzar ilegalmente para os Estados Unidos, principalmente de países como o México, a Venezuela, Haiti, Honduras, El Salvador, entre tantos outros da América Latina, que incluem o Brasil fazendo essa marcha de muitos e muitos quilômetros, até chega a 2.000, 3.000 quilômetros a pé. Muitas dessas famílias dizendo que fazem parte do chamado êxodo da pobreza, que não estão entrando nos Estados Unidos para realizar crimes, mas querem apenas oportunidade para trabalhar, algo que seus países não oferecem. Isso mostra a crise humanitária em outros países, como no caso da América Latina. Não são conflitos estaduais entre um governo e outro, com guerras, como a gente vê no caso de Israel ou da Ucrânia, mas que acaba afetando diretamente esta migração em massa, muitas crianças, muitas mulheres, e os Estados Unidos sabem que essa questão ela é muito delicada para as questões eleitorais do ano que vem, e por isso Blinken quer dar uma resposta aos senadores republicanos que podem destravar essa votação da Ucrânia no ano que vem, assim como também para os eleitores americanos que, de maneira geral, não querem uma abertura irrestrita da sua fronteira e a imigração ilegal chegando de maneira maciça, como nós temos observado durante o ano de 2023. E agora, por favor, informações sobre o conflito de Israel, ainda em relação ao grupo terrorista Hamas. A gente está vendo agora um alerta de Israel em relação ao Líbano, do outro lado, na fronteira. Conta pra gente do que está rolando lá. Kobayashi, a gente vê que desde o começo desta guerra, não só a parte sul de Israel está envolvida em um conflito armado contra um grupo terrorista, o Hamas, mas a parte norte, que faz fronteira com o Líbano, também tem sofrido ataques diários do grupo fundamentalista xiita, também financiado pelo Irã, o Hezbollah. E esses ataques têm sido cada vez mais intensos. Inclusive ontem, a última quarta-feira, foi o dia com o maior número de ataques promovidos pelo Hezbollah. E Israel, através das forças de defesa, disse que o tempo para o diálogo, o tempo para as resoluções diplomáticas em relação ao Hezbollah estava acabando. E que se o grupo não parar com as suas iniciativas militares na parte norte de Israel, nessa parte fronteiriça, a IDF, as forças de defesa de Israel, deveriam agir e resolver este assunto, que estariam prontos para tal. A gente sabe que, caso isso aconteça, ou uma possível invasão terrestre de Israel na parte sul do Líbano, este conflito, que já é muito letal, muitas pessoas morrendo, já dura aí cerca de 75 dias, poderia se tornar um conflito generalizado em todo o Oriente Médio, o que é muito negativo do aspecto humanitário, primeiramente, com certeza com muitas pessoas morrendo, grande parte delas civis, mas também para o aspecto econômico em todo o mundo, dada a importância do Oriente Médio na produção de commodities energéticas, por ser parte, da rota de muitas mercadorias que partem da Ásia, seguem para a Europa, seguem para a África. Então, ninguém quer que esse conflito se torne generalizado e que 2024 comece com mais uma guerra de grandes proporções. A gente vai ficar acompanhando, vendo essas repercussões, mas tudo indica que o final, esses últimos dias de 2023, tendam a ser ainda cada vez mais tensos, com ameaças vindo desde a Coreia do Norte, que já demos hoje no Jornal da Manhã, Kim Jong-un pedindo que os ataques militares nucleares estejam já de prontidão caso aconteça uma guerra. Essas questões na Ucrânia, no Oriente Médio, realmente um ano para ficar para a história por motivos negativos por conta das guerras. Tá aí, Luca Bassani, microfone Jovem Pan na Europa. Muito obrigado, Luca. Uma boa noite para você. Obrigado por nos atualizar sempre.